Sejam muito bem-vindos a mais um Ensorcast, que alegria ter a sua companhia. Olha, nós, nestas últimas semanas, cada podcast especial, tivemos aí lá na conferência Amor e Cuidado, e esta semana está bombando também, porque desde terça-feira está acontecendo a Escola de Profetas lá em Reading, na Igreja Bethel, e o pastor Chris Vallotton, que é o pastor desta Escola de Profetas, ele, desde o ano passado, disponibilizou, não é, a transmissão dessa escola, que antes só podia acontecer de forma presencial e através de uma parceria com a Comunidade das Nações, lá em Brasília, do querido bispo J.B. Carvalho. Então, ano passado aconteceu e este ano, de novo. Que coisa boa e que oportunidade poder, aqui na Igreja Amor e Cuidado, fazer parte também deste projeto. Então, até sábado, a gente está envolvido com esta Escola de Profetas. E hoje nós estamos aproveitando, quinta-feira, para gravar um podcast sobre o mover profético. Então, quero apresentar para vocês aqui, de repente, você não é da igreja, só assiste os podcasts. Então, pastora Esther, que Olá. é da nossa equipe do Profético, é a pastora que coordena o mover profético aqui, né, em nossa igreja. Pastora Ana, que é a minha digníssima esposa, Sim. a lindeza. E pastor Giovanni, que é o pastor da Juventude Alive. Muito bem, eu vou até passar a bola aqui para comandar este nosso tempo de perguntas e compartilhamentos para a pastora Esther. E vou até pedir para você já dar um pano de fundo do que está rolando desde terça-feira, como é que está essa experiência, Esther? Está sendo incrível, nós estamos aqui, mesmo assistindo de forma online, nós estamos sentindo um mover aqui incrível, uma presença especial, nós estamos tendo uma ativação profunda, constante, né? De manhã, tarde e noite, nós estamos acompanhando lá na Bethel Church e está sendo um tempo incrível de aprendizado, de também reformular algumas questões e trazer também uma nova visão, uma nova modelagem para a nossa cultura profética. Eu acho que é muito válido, é um privilégio, na verdade, nós podemos participar dessa forma com também a Comunidade das Nações, que é uma igreja que é uma grande influência para nós nesse mover. Nós nos inspiramos muito neles, também a Bethel Church, que não tem que falar, né, pastor? É uma fonte muito segura quanto ao mover sobrenatural. E tem sido assim algo que com certeza vai nos levar para uma próxima estação, né, dentro desse mover profético. Esther, hoje mesmo eu recebi de uma ovelhinha nossa, eu acho que ela é de Birigui, encaminhei até para você. Mas constantemente eu recebo perguntas do tipo, onde algumas vieram de outras denominações, onde conheceram um mover profético diferente, e essa pessoa, essa irmã, ela pediu, falou assim: pastor, me ajuda, por favor. Porque, olha só como é interessante, ela aprendeu que quando você recebe de Deus uma palavra, você tem que entregar essa palavra como se fosse até assim, se você não entregar, você vai pagar o preço, como se você sofresse a consequência por não entregar essa palavra. Então, olha só, na verdade, nessa cultura que desenvolvemos aqui do profético, entendemos e discernimos até que nem toda palavra que recebemos da parte de Deus é para ser entregue, não é? Agora, como que essa pessoa, não ela em específico, mas este tipo de experiência, pessoas assim, como é que elas conseguem se desligar ou mudar? Porque uma das angústias que eu percebi nessa irmã é o peso. Sim. Assim, pastor, me ajuda, por favor. Você percebeu, eu mandei para você o recadinho para você ajudá-la, até encaminhei ela para você. E eu vejo isso nas vidas de muitas pessoas. A gente está com a equipe hoje aqui participando da escola, e quem sabe alguns de vocês, inclusive, já passaram por isso, por conta de um mover que aprenderam, é um dom que recebemos do Espírito, mas foi desenvolvido de uma outra forma, e ao invés de gerar uma inspiração, gera um peso.
Eu acho que a questão de entender que nós estamos debaixo da nova aliança, né? Então, Boa. muitas pessoas ainda ficam presas à visão do que foram os profetas do Antigo Testamento, né? Que eles eram usados para justamente trazer uma condenação e eles tinham que ser assertivos, né? Senão eles até poderiam morrer. Mas quando nós entendemos o princípio desse mover, por que Deus ele quer revelar os segredos do coração dele, nós entendemos que a base de tudo é o amor. Então, o profético que nós vivemos hoje na nossa igreja é entender que Deus ele quer transmitir o amor dele. Né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 14:3 que a profecia ela vem para fortalecer, encorajar, consolar. E a base de tudo nós precisamos ter com o amor. Então, o amor ele vem para reconectar. O profético é para alinhar os pensamentos das pessoas em relação àquilo que Deus pensa a respeito delas. É para reconectar corações e não para trazer uma condenação, peso, ou para trazer qualquer sentimento contrário ao amor. Né? Então, acho que muitas vezes, pastor, as pessoas ficam presas a esses ensinamentos equivocados quanto ao mover profético porque não buscam o conhecimento. Eu acho que a partir do conhecimento, você buscar em fontes seguras, você vai ter um esclarecimento de muitas questões que ainda as pessoas entendem de forma equivocada. Muito interessante você falar, né? Aprenderam de forma diferente. Onde? Correto? Porque você leu na Bíblia isso? Não, eu aprendi lá, foi teu pastor que te ensinou? Não, foi lá a irmã, o irmão. Então, olha a base do que você aprendeu. Alguns de nós aqui viemos até de um mover bem tradicional. Estou olhando para minha mãe que está aqui, e eu já ouvi experiências. Minha mãe também nasceu no contexto de uma igreja tradicional, e eu já ouvi dela compartilhar comigo da experiência quando foi batizado no Espírito Santo. Eu era criança, e ela contou para mim o que aconteceu e tal, e quando ela retorna para a igreja, porque isso aconteceu na igreja da irmã dela, em Campinas, ou por ali, a igreja estava passando por um avivamento, um renovo, ela retorna para a sua igreja, e às vezes numa reunião à tarde, de mulheres, ela tinha revelações. O que fazer? Como fazer? Não é? Então, aí de repente a gente acaba desenvolvendo, mas eu tenho que entregar aquela palavra. Porque eu tenho que mandar para o pastor, mas o pastor nem acredita. Então, talvez o que Deus está liberando sobre a tua vida é para você orar, é para você aprender, é para você crescer, é para a tua maturidade, é para experiências suas. Eu gostei de ouvir, eu cheguei aqui e tinha um mover, e aí eu orei, e eu falei, eu também quero receber. Aí o Kaique falou, eu vou me arriscar aqui. Se arrisca? Manda. Né? Aí daqui a pouco eu voltei, a lindona, posso me arriscar? Falou, deve. Né? E isso é tão gostoso, porque nós estamos falando do quê? De desenvolvimento. Então, se isso acontece agora, não acontecia também antes? Será que as revelações, os sonhos, os apontamentos que você tinha lá atrás, é porque Deus estava te obrigando a entregar, ou porque Ele estava gerando em você também experiências para te aguçar e te levar cada vez mais a um nível mais profundo? Então, a interpretação equivocada leva aos erros. Agora, veja só, você compartilhou, e eu já ouvi muito isso, principalmente do meio fundamentalista, conservador, em termos de religião, estou falando. Porque esses profetas de hoje, porque no Velho Testamento, o profeta errou, apedrejava. Você está disposto a ser apedrejado? Eu falei, gente, como é que pode um mestre, um pastor, alguém que conhece da Bíblia, falar uma palhaçada dela, uma loucura dessa? A Esther tocou no ponto principal. Nós estamos na aliança do velho ou do novo? E qual que é a superior? A aliança do velho ou do novo? Aí o religioso, ele vai, mas assim é fácil então, né? Então joga a culpa na primeira aliança e você desconta todas essas palhaçadas, os erros, não sei o quê, porque agora pode, a segunda aliança. Vamos pensar então. Eu gosto de refletir, de pensar. Primeiro, no Velho Testamento, e eu acho que aqui é uma boa questão para a gente abordar, a diferença do mover profético do Velho para o Novo Testamento. Pergunta básica. O Espírito Santo,
ele habitava na terra, ele permanecia na terra no Velho Testamento? Ou a gente entende e vê que ele vinha em momentos e ocasiões especiais? Sansão pegou 1000 filisteus com uma queixada de burro, porque o cabelo dele lhe conferia força, ou porque o Espírito Santo se apossava dele? Um rei, quando ungido em Israel, quem vinha sobre ele para dar sabedoria, discernimento e capacitá-lo no exercício? O Espírito Santo. Tanto que quando Samuel vai ungir Davi, o Espírito se apossa de Davi. Por quê? Samuel declarou: rejeitei Saul. Correto? Então, se você não tem o Espírito Santo habitando na terra, e ele vem em momentos especiais, para momentos específicos, circunstâncias específicas, quando um profeta se levantava para trazer ao rei um aconselhamento, uma orientação, óbvio, se eu não tenho o Espírito Santo, como é que eu vou discernir o que estou ouvindo? Então, meu irmão, o profeta que errasse, falando em nome de Deus, o problema era muito maior do que se fosse hoje. Como é que a pessoa vai interpretar e discernir se está certo ou errado? Elas não tinham condições de saber se aquela palavra vinha da parte de Deus ou não. Eu te pergunto, a mesma coisa acontece hoje? Porque você tem o Espírito Santo, só não discerne e entende quem não quer, porque capacitação do Espírito para fazê-lo você tem. Então tem nada a ver com o Velho Testamento. O camarada vem e erra. Pois é, ele vem, se aventura aí. Eu acabei de falar, posso me arriscar? Pode, porque se não testificar no meu coração, essa palavra não... mas Deus falou para mim. Você acha que foi Deus? Mas se for do Senhor, testifica. Então, comparar mover profético do velho com o novo, meu irmão, é um erro crasso na teologia. E tem a ver com o que você acabou de colocar sobre qual é o propósito desse mover hoje. Porque se no velho o Espírito se manifestava para trazer revelação, direcionamento em ocasiões específicas, e se hoje você tem isso, a hora que você quiser, a qualquer momento, então, qual outra razão? Será que tem algo novo na nova aliança? Certamente que tem. Então, essa questão de você se mover no profético para poder conduzir esta pessoa a um nível de maior intimidade e relacionamento com o Senhor, o que eu vejo muitas vezes é você utilizar o mover profético de forma equivocada para poder causar na pessoa uma dependência dela em você. Tu vai prestar conta do teu dom um dia, do teu talento. Utilizar do mover que Ele lhe conferiu para poder fazer esta pessoa tirar os olhos do Senhor e colocar em você, porque está cheio, meu irmão, de crente que, assim, ele se converte, ele não vai mais na cartomante, né? Mas ela vai atrás de profeta para saber o que eu... Pera lá, meu irmão, você vai buscar profeta para saber o que você vai fazer da tua vida? Toma vergonha. Vai crescer. Duro tem de monte, pastor. Um monte. Nossa. Uma vez uma moça marcou um horário aqui que não é da nossa igreja, veio falar comigo e ela falou, chegou assim, se apresentou, tal. Eu falei, pois não, que eu posso te ajudar? Não, eu vim aqui saber se eu vou casar ou não. Só falou assim, você tem carta aí para poder jogar sobre? Só faltou falar isso. Só faltou dar a mão para ler, carta, búzio, o que você... É a aí Bíblia, eu perguntei para ela qual que era o nível de intimidade que ela tinha com Deus, se ela conhecia Deus, porque... Então, tem muito... A questão é que a gente entende hoje que o mover profético, o mover sobrenatural, ele é muito leve. Quando você entende que existe a mesma responsabilidade da pessoa que está entregando a palavra e também aquela que está recebendo, então existe um equilíbrio. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós não podemos desprezar a profecia, mas levar à prova diante de Deus todas elas. Então, a pessoa que recebe a palavra profética, ela tem essa responsabilidade de discernir no Espírito. Mas a pessoa também que está entregando a palavra
tem a mesma responsabilidade. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito ele vai te dar as convicções que a voz que você está ouvindo em relação a outra pessoa, se essa voz vem de Deus ou não. Então, quando nós entendemos essa responsabilidade, que tanto eu, que estou entregando, quanto a pessoa que está recebendo é o mesmo grau de responsabilidade, isso se torna algo leve, não existe obrigação, não existe peso, não existe medo, né? Então, a gente consegue viver de uma forma muito leve. Nós, na nossa cultura profética, nós entendemos isso, que o sobrenatural ele precisa ser muito natural. Existe muita leveza naquilo que Deus quer fazer. Então, quando você entende a sua responsabilidade e sabe que o outro também tem a mesma responsabilidade, eu acho que isso gera uma leveza por si só. Eu acho interessante também o quanto é importante entender isso que o senhor colocou, professor, sobre a pessoa discernir o mover de Deus no tempo e na história, nessa questão do velho e do novo. Porque talvez eu também já ouvi pessoas falarem o seguinte: se agora o Espírito habita dentro de nós, aí que deveria errar menos. Mas o pessoal não entende, por exemplo, que o Gálatas vai falar sobre a luta entre a carne e o Espírito. Boa. E é interessante o pessoal entender, para se mover no profético, essa luta que o cristão tem entre o já e o ainda não. Né? Aquela questão que Efésios, por exemplo, vai falar que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, mas ainda não. Né? Nós já somos santificados, mas estamos num processo, não somos plenamente santificados ainda. Então, existe dentro dessa nova aliança esse conflito constante entre a carne e o Espírito. E mesmo o Espírito habitando dentro de nós, o cristão ele tem essa luta dentro dele. Então, ouvindo a voz do Espírito, também ao mesmo tempo nós vamos ouvir a voz da nossa carne. E é por isso que o mover profético que nós temos buscado na nossa casa aqui, através do time profético, é entender isso, que quanto mais você treina, porque nesse conflito da velha natureza, nesse conflito da carne contra o Espírito, quem sobressai? Quem você alimenta mais. E é por isso que você tem que treinar. É por isso que você tem que se arriscar. Porque quanto mais você alimentar, é que nem, né, aquela mensagem da musculatura de vencedor. Quanto mais você exercita um músculo, melhor ele vai ficar. Então, assim é na nossa vida espiritual. Quanto mais você exercitar a sua comunicação com o Espírito que habita dentro de você, talvez no começo, né, você vai errar, porque o que está alimentando mais é a carne, o que está alimentando mais é o seu pensamento, são as suas vontades, são as suas emoções, é o que você sente, é o que você acha. Mas quanto mais você exercita ouvir o Espírito que habita dentro de você, você vai dando mais espaço para que o que te domine seja Ele, que a sua comunicação com Ele seja, né, perfeita. Porque a comunicação dele para conosco é perfeita. Isso Ele não erra. O que Ele quer falar, Ele não erra. Mas, às vezes, o que falha é a nossa comunicação com Ele. O que falha é o nosso discernimento. E como que a gente vai melhorar isso? Desenvolvendo uma habilidade de ouvi-lo. E isso vai vir com a prática. Então, aí já cai esse mito. Se o Espírito habita dentro de você, por que você, às vezes, erra? Porque eu também tenho uma natureza carnal, terrena, que eu preciso subjugar, que eu preciso deixar ela para o lado e crescer no Espírito. E como que eu cresço? Ouvindo Ele. Não tem forma de eu aprender a ouvir a voz dele, senão ouvindo Ele sempre. E aí eu vou testando, eu vou arriscando, e nisso eu vou descobrindo como ouvir a voz de Deus de forma mais precisa e assertiva. Eu dei uma viajada agora aqui, você falando. Olha como que nós temos uma tendência de religiosidade e de, assim, julgarmos, literalmente julgar mesmo. Às vezes, você tem uma pessoa, por exemplo, vou ser sincero aqui, o Kaique tem pinta de profeta? Não. Não tem. Cresceu aqui, basicamente, na igreja. Conhece as pataquadas que aprontou quando era mais moleque. Agora está casado, é um senhor agora. Um senhor de 20 e pouquinhos anos. Né? Mas vai falar para mim que o Kaique tem pinta de profeta? Mas eu pergunto para vocês que fazem parte da equipe e para a pastora, ele se move no profético, assertivamente? Com certeza. Então, olha como que é interessante isso, para a gente pensar. Não é? Se você é profeta, então por que erra?
qual o propósito de um Saul que foi rejeitado por Deus, cujo espírito já havia se ausentado dele, por conta, onde a gente prova isso, inclusive nas tormentas que ele tinha, e Davi com a sua harpa, né, trazia a caneta. Ou seja, como é que pode um espírito demoníaco assolar a mente e o coração se o Espírito Santo... Não tem como, ok? Então, o espírito não estava nele, ele foi rejeitado. E Saul agora está perseguindo Davi, em uma das ocasiões ele vai lá para... E quando ele está chegando, lá perto da casa dos profetas lá, o que acontece com Saul? Começa a profetizar. Ele é tomado pelo Espírito. Vai lá, religioso, me mostra o que está acontecendo aqui, como é que pode, qual o propósito? Fala para mim, de um Saul rejeitado, sem o Espírito, ser tomado e possuído literalmente pelo Espírito Santo, porque não foi demônio, começar, se eu pegar a palavra no hebraico, ele começou a girar, irmão. E já que é para escandalizar, vamos escandalizar, meu irmão. Como é que ele fica? Vai lá para o texto, vai lá, pastorzão, pega lá, como é que ele ficou? Vai lá, começou a girar, e a Bíblia fala, e ele profetizava. Então, duas perguntas, pastora. Qualquer um pode profetizar hoje? Estou falando do Velho Testamento. E a segunda pergunta para os três aqui responderem. Por que isso aconteceu com o rei Saul? Qual o propósito de Deus para fazer uma coisa dessa? Eu tenho uma resposta aqui dentro. Pastor, posso só compartilhar algo Manda. que o Dan Macaulay disse na Escola de Profetas, que eu achei incrível. Ele disse que ele fica muito preocupado quando um profeta só acerta as palavras que libera. Porque se a pessoa só tem assertividade, significa que não está assumindo os riscos, não está se arriscando o suficiente, porque, na verdade, ele quer permanecer no lugar de segurança. Ele está se preocupando mais consigo mesmo do que com a pessoa que precisa ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Então, o risco, eles costumam dizer na Bethel, que fé se soletra risco. Quanto mais você se arrisca, significa, então, que você está exercendo o amor. Porque, vamos falar aqui o português, a pessoa dá a cara a tapa, quando ela está se arriscando, e nem conforme o pastor aqui compartilhou, o Kaique chegou para ele e disse, olha, eu vou me arriscar aqui. Né? Então, quanto mais você se arriscar, é claro, você vai automaticamente crescer nesse mover profético, mas você vai estar ali, fazendo parte de algo grande que Deus quer fazer. Os riscos acontecem, sim, mas nos fazem também crescer, porque conforme eu vou errando, eu vou tendo discernimento, que eu preciso me aprofundar mais, eu preciso me relacionar mais, eu preciso buscar mais. Então, o risco, ele gera também uma blindagem no nosso coração, nesse mover profético. Posso entrar aí? Bom, já que você falou do Kaique, a primeira coisa que o Kaique falou assim, posso mais Gabriel? Pode. Ele falou assim, o senhor está com uma dor nas costas, na lombar? Eu falei, não, agora não. Ele poderia parar por aí. Isso. Falei, lascou, errei. Aí ele fala, não, mas o apontamento, o sentimento que eu tive, pá. Aí eu falei assim, o que você acabou de liberar faz sentido para mim. Enquanto você falava, o Espírito de Deus mostrava para mim algo, e você não sabe, depois eu falo para você, mas eu falei para ela. Antes de eu descer, eu estava em oração por algo. Antes de descer, eu estava ligando para um pastor para conversar sobre algo que tem tudo a ver com o que você falou. Então, eu acho isso bem interessante. Eu vou contar uma experiência pessoal minha, e que essa experiência sirva justamente para poder te motivar. Eu não sou um profeta de ofício, eu sou um apóstolo. E eu tenho uma unção profética, me movo no profético, mas de uma forma diferente como alguém que tem como ofício. Não sei explicar muito bem, mas há momentos que o Espírito vem e traz, às vezes acontece num culto, acontece, às vezes, lembra da última conferência? O fechamento? Fizemos um corredor de fogo impressionante. Todo mundo que era só para ungir, daqui a pouco, meu irmão, tinha uma palavra para cada um, uma coisa impressionante.
há muitos anos atrás, o Luciano Subirá veio aqui, e uma conferência do Espírito Santo, ele falou sobre dons, e teve uma cura muito sobrenatural, a perna da mulher cresceu na nossa frente, foi um negócio muito... E ele falou, essa é contigo, vai lá, ora aí. E eu orei, a perna cresceu, ali foi um negócio, estava filmando, foi um negócio, coisa linda, né? Aí ele falou assim, olha, a partir de hoje, Deus está te dando, pá. Eu falei, uau, top. A nossa extensão em Presidente Epitácio estava começando. Ainda se reunia na casa do Batata. E aí o Luciano falou para mim como que aconteceu com ele essa transferência, né, do dom de cura. Basicamente foi numa célula, ele nem era pastor nem nada, ele era um jovem ainda. E uma outra jovem, né, orando, ele falou, eu quero ir. Falou assim, e falou como é que ela fazia. Falou, põe a mãozinha, não sei o quê. Bem simples, e a cura acontecia, e etc. E ele compartilhou comigo, pessoal, e já tinha acontecido esse lance. Estava lá em Epitácio, era uma sexta-feira à noite, a gente estava fazendo culto ali, na casa, bastante gente, muito visitante, uma mulher com dor nas costas, falei, agora. Falei, põe a mão assim, põe. Tá mais curto, tá. Meu irmão, é do jeito que ele falou para mim, eu fiz. Não aconteceu nada. Mas pensa num balde de água fria que eu tomei. E por estar no início e não ter, porque esse é um dos problemas quando você é o líder e está na dianteira de coisas novas. Então imagine você chegando, aprendendo, olha a equipe que você tem, não só os seus colegas que estão há algum tempo na tua frente, mas pastores já experimentados. Olha, vocês estão assistindo na Beta, poxa, agora eu tinha ouvido o Luciano, mas nem tinha tanta intimidade para ficar ligando para ele. A hora que eu tomei essa bordoada, eu recuei. E tem a ver com o que a Esther falou. Poxa, você é o pastor, eu tinha certeza que ia acontecer, não aconteceu nada. Falta de fé? Duvido, irmão, não foi. Não foi. Então, existem experiências onde Deus vai permitir você passar nessa questão do arriscar-se para a tua edificação, para você aprender quem você é e para você entender de quem você depende. Porque quanto mais alto Deus quer te colocar, maior é o alicerce que você precisa ter. Então, como é fundamental, né? Mas tenho duas perguntas aqui no ar, que eu não esqueci. Primeiro todo mundo pode profetizar? Posso responder? Deixa a pastora responder. Por quê? Eu acredito que sim. Que todos podem profetizar. Assim, não tem a ver com o dom e o ofício, mas que todos podem profetizar, eu acredito que sim. Nem todos têm o ofício, sim, né? mas que todos podem profetizar, sim. Na Escola de Profetas também foi falado sobre a graça profética. Né? Quando você está num ambiente favorável para o sobrenatural, para o mover profético, você está debaixo de uma graça profética. Nós tivemos uma experiência agora aqui, pastor. Posso compartilhar? Por favor. Nós estávamos num tempo aqui de ministração e está aqui com a gente o ministro Henrique. Ele é o responsável pela técnica da nossa igreja. Está desde terça-feira aqui, é o terceiro dia hoje da escola. E sem ele saber, ele começou a profetizar aqui. A gente estava aqui conversando e você falou, eu queria compartilhar algo aqui, começou a falar, liberar algumas palavras, ele mal sabe, mas ele estava profetizando sobre o time profético da nossa igreja. Porque ele está debaixo de uma graça profética, existe um ambiente favorável aqui. Então, todos podem profetizar. Moisés mesmo disse, quem dera se todos profetizassem. Né? Então, quando você está debaixo de uma graça profética, que acredito eu que foi o caso de Saul. Ele estava debaixo ali de uma graça, ao volta de vários profetas, então, sim, todos podem. Deus, ele quer se revelar aos filhos, né, que temem a Ele, que têm um coração obediente. Uma das coisas também que eles disseram na escola, que Deus está à procura de filhos que estão dispostos a obedecer e se arriscar o que for preciso, o suficiente para fazer alguma coisa diferente, para que o coração dele se conecte com o coração das pessoas, dos filhos dele. Louco, né? Paulo vai falar também, né? Paulo vai falar ali, ele diz, olha, queria que todos vocês falassem línguas como eu falo, ele fala, mas também muito mais que vocês profetizassem.
E aí ele vai falar o intuito da profecia no final. Ele vai falar, olha, porque quando entrar um incrédulo no meio de vocês e os segredos do coração desse incrédulo for revelado, né, ele vai saber, Deus está no meio de vocês. Então, eu acho que tem a ver com essa graça profética que a pastora Esther falou, do entendimento que Deus está aqui, por isso está acontecendo. E a vontade que Deus tem de se manifestar e de se revelar ao seu povo. Eu ouso afirmar que o propósito do profético no Velho e no Novo permanecem os mesmos. E eu vou dar aqui um... Não estou dizendo que é a última palavra. Combinado? Já entramos em concordância que se move de forma diferente. Mas a gente está falando do propósito. Até mesmo quando o profeta vinha, por exemplo, Natã, ele chega para Davi, aquilo é profético. Aquilo é uma revelação. E qual que é o ponto? Você é esse homem. Uau! Pergunta: o que a revelação gerou em Davi? Quebrantamento. Você acabou de falar de Paulo, dizendo, quando alguém incrédulo entra na igreja e vê o seu coração ser colocado assim à vista, não para humilhar, mas aqui fica claro que Paulo fala da admiração da pessoa por ver algo tão pessoal sendo revelado. Tipo, eu achei que era oculto, mas tem algo, parece que não fica oculto. Quem é que faz isso? Então, isso ativa a pessoa para quê? Tem algo maior. Como isso é possível? Isso ativa a pessoa para um relacionamento. Correto? Aí vem a resposta que eu acho com relação a Saul. Lembrem-se que tem essa questão, eu entendo, do ambiente profético, da graça profética, mas isso é muito forte no Novo, porque ele habita. Antigamente ele vinha em ocasiões especiais. E para mim ali, o Saul é muito forte porque o Espírito veio sobre ele. Leia o texto, ele foi tomado. Ele foi tomado. Eu não vejo nenhuma inspiração e se move debaixo da graça. Ele foi tomado. Para mim, quando eu falo do propósito do profético, é a mesma coisa que Deus faz com Saul. Deus rejeita a liderança de Saul, porque ele abandonou o Senhor, abandonou os princípios do Senhor, confiou em si mesmo. Mas Deus nunca desiste do filho. E o propósito de Saul ser tomado pelo Espírito tinha a ver com Saul, para que através daquela experiência profética ele se quebrantasse e arrependesse. Então, o propósito... Uau, isso não é por nada não, mas... É forte o negócio. Faz total sentido. Faz sentido? Total sentido, porque Deus, ele, se você for pegar em 1 Samuel... É o ambiente, cara. Não, é muito forte. Desde o capítulo 9 até o verso 16, onde Deus dá um basta e fala assim para Samuel parar de orar por Saul, você vai ver repetidas experiências de Saul com o Espírito. Uau. Ele tem essa experiência no capítulo 9 de profetizar. No capítulo 10, ele tem uma experiência numa batalha, onde ele é usado para uma vitória sobrenatural. O 11, ele conquista cidades. E aí ele vai indo, você vai indo nos capítulos, repetidas experiências com Deus. Inclusive, quando ele erra, pegando o que ele não deveria ter pego, ele tem de novo uma experiência com o profético, com Samuel falando, olha, mesma coisa de Davi, né? Ó, esse homem, você está errado. E aqui ele tinha a oportunidade de se quebrantar de novo. E quando a gente vai para o Velho Testamento, vários momentos que a gente vê o mover profético, a gente vê nesse sentido. Jonas, depois, Deus usando Jonas para anunciar para o povo, se convertam, vem para mim. Faz total sentido, total. Então, eu nunca, de verdade, eu nunca ouvi isso.
de ninguém, nunca Não. li isso em lugar nenhum, mas eu me lembro, muitas vezes, lendo e falando, meu, como é que um rebelde desse, por que o Espírito se manifesta nele assim, desse jeito de novo? Deus não desiste da gente. Uau. Isso é forte demais. Faz total sentido, porque às vezes a gente tem algumas experiências nesse mover e a impressão que dá que não diz respeito à pessoa que está recebendo, diz respeito a nós mesmos. É algo tão forte assim que fala, Deus, amém, que a pessoa fez sentido para ela, mas para mim foi muito mais forte poder participar desse momento. É maravilhoso. O senhor citou Sansão também. Eu, quantas vezes eu li a Bíblia, eu falei assim, Deus, por que ele ainda continuava tendo experiências? Porque, assim, não foi cortar o cabelo. Desde o começo ele já começou tudo errado. Não foi só o cabelo, Não, gente. ele já Foi começou quando a ele mexe negociar. no cadáver, porque ele foi pegar o mel, ele se envolve com uma prostituta, meu amigo, e vai. É aquela hora que Deus ele quebra o cálice, é a hora que transborda, é a hora que Deus fala, não vou continuar corroborando a minha graça e o meu poder com coisa errada. Tanto que Deus permite um tempo de sofrimento, mas este sofrimento de Sansão não foi um sofrimento por conta da cegueira, por conta da escravidão, que ele se tornou escravo dos filisteus. O maior sofrimento de Sansão foi a ausência do Espírito. Porque no final ele fala, torna a dar a mim, mais uma vez. Ele tinha saudade do quê? Do Espírito. Da força. Pegou ou não? Então, queridos, Davi fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, o que é isso daí? A Bíblia fala, enquanto ele permaneceu calado com seus pecados, aquilo o corroía. Mas quando o profético entra na vida de Davi, por conta do Natã, ele então abre o coração, se quebranta e ele volta a ter. Não é a certeza da salvação, não é isso. Ele volta a ter a alegria da intimidade, da presença. Por isso que Davi é um apaixonado pela presença. Então, para mim, essa daí do Sansão é forte também. Forte. Uau! Que ambiência! O pastor, voltando aqui na questão que todos podem profetizar, eu acho que seria uma questão para a gente abordar um pouquinho mais, quanto à importância de se ter um ministério profético dentro da igreja. Sim, todos Boa. podem profetizar, mas existe uma maneira correta para fazer isso. Eu acho que é aí que entra a questão do ministério profético. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, qual que é a importância. Olha só, gente. O apóstolo Paulo, lá aos Coríntios, ele fala muito sobre ordem, certo? Então, ele inclusive fala, olha, se todo mundo começar a falar em línguas, aquela coisa, quem entra não entende nada. Então, a pessoa, quem fala é edificada no Espírito, mas quem ouve... Então, o que ele está falando? Que não pode orar em línguas? Não é isso. Ele está falando que é importante também nos mobilizarmos através dos dons de uma forma também consciente, a fim de que as pessoas que são alvos da manifestação dos dons cresçam, desenvolvam, amadureçam, aprendam. O profético não é diferente. Imagine você, nós começamos aqui o podcast falando sobre pessoas que vieram de outras denominações com conceitos que nós não entendemos não ser o melhor, não é a linha que nós trabalhamos. Deus deu, eu vou liberar, agrade ou não agrade, não estou nem aí, papapá. E olha só o que a gente acabou de falar do propósito. Então, se a Bíblia me ensina a ter ordem, se a Bíblia me ensina sobre honra, se a Bíblia me ensina sobre liderança, que Ele colocou sobre nós pastores, líderes, então, não é difícil entender. Tá? A gente consegue ter um alcance maior, conseguimos ter uma influência maior quando nós concentramos, canalizamos o foco. E aí ajustamos propósitos. Então, na unidade, tem força. Correto? Então, se você na igreja não tem um pastor, uma pastora, um líder que
Faça, por exemplo, o que está acontecendo essa semana. Que faça, por exemplo, mesmo que num dia comum, né, não tem nenhuma conferência, não tem nenhum evento, mas nós temos uma pastora com a agenda aberta para você que tem dúvida. Olha, eu estou tendo sonho, o que é isso aí? Eu comi maionese estragada ou é Deus que está falando? Então, tem alguém que vai te dar livros, vai te dar apostila, vai te dar mensagens, vai te ouvir, vai te aconselhar, para discernirmos em Deus se aquilo que você está recebendo de fato é do Senhor ou não. Se é, ok, vem para a equipe. Tem uma galera que chega para mim, ai, pastor, porque eu tenho uns sonhos, quando eu estou conversando com alguém, sempre me vem... Você fala, primeira pergunta, você está na equipe profética? Não, eu falo, então conversa aqui com a minha irmã. Poxa, você é membro da igreja, tem uma pastora do profético, você nunca foi lá conversar, e você vem conversar comigo? Você está querendo o quê? Da minha boca uma autorização para continuar fazendo da forma errada? Não vou dar. Então, tem multiplicação na obediência. Então, vai lá, meu amigo, faz um curso. Eu falei para minha mãe, nossa, como eu estou feliz. Minha mãe mudou para cá em janeiro. Teve experiências com Deus e tal, mergulhou. É minha mãe, poxa, está com 60 e tralalá. Poxa vida, está aqui inscrita. Sentiu de fazer, de aprender, de conhecer. É isso, essa é a chave. Então, quando você, só de obedecer, se submeter a uma liderança, meu irmão, só aí já tem bênção. Agora, quando esses propósitos são unidos e vocês falam uma mesma linguagem, caminham numa mesma direção, imagine, daqui a um tempo, uma conferência dessa aqui, vindo gente do mundo inteiro para poder receber de vocês. Não é? Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu deixei de abordar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho, até o porquê da Ana aqui com a gente, porque um dos ministérios da pastora Ana é na área de cura. E queria que a Ana falasse um pouquinho o quanto você entende que o mover profético caminha junto com a cura, ou não tem nada a ver? Conversa, fala para a gente um pouquinho. Não, eu acredito que é o ministério do sobrenatural. Eu entendo dessa forma. Boa. O sobrenatural se movendo, acredito que o Senhor nos chama para manifestar os céus à terra, e a gente tem entendido isso. Mais um entendimento, talvez, de algumas pessoas, é a forma como a gente, ou como deve fazer. Algumas acreditam, na verdade, que não é tão profundo, ou da mesma forma como era antigamente, e para mim Deus continua se movendo. Para mim, eu vejo nos evangelhos, a cura é o elemento central ali, cura, nos evangelhos eu vejo. Então, a cura, Jesus falou, e eu acredito, uma das coisas que a Esther falou, que as pessoas estão esperando isso de nós, essa manifestação dos filhos. As pessoas aí estão esperando. Eu vejo assim, Deus se revelar dessa forma tão especial que Ele é, dessa bondade, o caráter da gente ver isso através do profético, sim, que é buscar o ouro, aquilo que está escondido. Eu acredito que dessa forma as pessoas vão tendo esse entendimento e talvez aguçando ainda mais o desejo de conhecer do Deus de verdade, como de fato nós conhecemos. Às vezes se conheciam de uma forma equivocada, por isso tinham tanto bloqueio, não queriam conhecer a Deus, Enfim. Mas eu acredito que o Senhor nos chama para manifestar os céus dessa forma. A cura é um elemento central. E eu acredito, sim, que o profético está ligado com a cura. Uma vez, o Marcelo está conversando comigo, ele falou assim, amor, você tem o profético aí, dentro de você. E tenho insights de apontamentos, por exemplo, é que quando a gente estuda sobre a cura, como o Senhor se move, e como eu trabalho com o Ministério de Cura aqui, da questão do... Me fugiu a palavra agora, mas assim, como se nós, às vezes, sentimos a dor, e é exatamente a área, o local exato onde você precisa liberar a cura para alguém, onde daqui a pouco alguém vai chegar e vai sentir isso. Então, eu acredito que isso tem a ver com o profético também, apontamentos, palavras, enfim. Então, eu acredito, sim, que o profético e cura
podem e devem andar juntos, né? A gente tem tido algumas experiências na sala de cura ali, sempre que possível, trabalhando com o profético, né? Onde, por esse entendimento do sobrenatural. Então, ali ministramos cura, mas daqui a pouco vem alguém do profético, olha, eu tive uma impressão, posso falar com você? Às vezes até antes. A pessoa entrou, você já, né, bateu os olhos, você já sente o Senhor, o Espírito Santo já vai falando aquilo, e você vai. A gente tem essa liberdade ali de trabalhar dessa forma, e eu acredito que são os dois, trabalham perfeitamente Você estava juntos. comigo agora lá em BH, deve ter o quê, uns 40 dias, eu acho. Nós estávamos na Power Church, lá do Bispo Damasceno e da Dani. E eu ia pregar, a Ana estava comigo, estava tendo louvor, presença de Deus, coisa linda assim. Aí eu estava sentado, tem uma hora que eu sentei e eu senti uma pontada no joelho esquerdo, mas dor. E eu não tenho problema, nunca tive problema no joelho, nunca. Mas uma dor no joelho esquerdo, uma ponta, como se tivesse uma agulha entrando assim. Eu ainda botei a mão, pisei, falei, gente, mas sabe quando vem uma dor tão aguda? Falei, se essa dor continuar crescendo desse jeito, eu não consigo pregar, eu vou ter que pregar sentado. Então, uma coisa assim, eu falei, Jesus, que negócio é esse? Aí me veio um negócio assim, mas muito superficial, assim, quero curar. Eu falei, tá. Aí passou a dor, assim, sumiu. E ainda teve não sei o quê, teve aviso, teve generosidade. Pá. Ele me apresentou, eu subi. É aquela questão, né? Tá bom estar aqui, aquela coisa toda. Ó, abre a Bíblia em tal lugar. Aí eu lembrei. Eu falei assim, eu senti a dor no joelho aqui, Deus quer curar alguém do joelho esquerdo. Põe a mão aí no teu joelho. Põe. Eu não perguntei para levantar a mão. Falei assim, foi no joelho esquerdo. Senti uma dor aqui no joelho. Põe a mão no joelho aí. Senhor, em nome de Jesus, libera a cura. Tal. Mas sim, meu irmão, pensa tipo Jonas em Nínive. Ou se arrepende ou morre. Para cumprir tabela. Né? Se é Ana, ficava 1 hora fazendo a cura para curar um joelho. Né? Não é assim. Não, estou brincando, estou exagerando. Mas eu estava ali, o módulo apóstolo ligado, eu queria pregar, eu já estava com a mensagem no coração, tudo. E foi isso. Não perguntei nem nada. Quando terminou, acho que no outro dia, eu recebi no Instagram, no direct, um cara, pastor, um jovem, tal, um empresário lá. A hora que o senhor falou, eu nem acreditei, nem botei fé, nem nada. E até meio que duvidei, falei, não sei o quê, porque ele tem um problema crônico no joelho. E assim, o cara nem tomou posse e foi curado. Falou, pastor, estou te mandando esse recado porque eu não tomei posse em nada, até duvidei, meio que, sei lá, fui tentado até dar uma murmurada e o senhor me curou, tal. Eu printei, mandei para o pastor dele. E quando nós estávamos em Brasília semana passada, retrasado, a bispa, a esposa do Damasceno, ela estava com um problema crônico no joelho esquerdo e eu nem vi, mas enquanto eu falava, a Ana olhou para ela e falou assim, você! E já botou a mão no joelho dela. E lá em Brasília, o que aconteceu? Ela foi no médico dela, porque depois daquele dia ela foi fazer, ela tinha exames, retorno, ela fez ressonância. O médico falou assim, eu não sei te explicar não, você não tem nada. Aí ele ainda falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu vou te mandar para uma especialista que ela vai saber. Eu falei assim, não, eu já sei o que aconteceu. Ela tomou. Então, essa questão do profético com o sobrenatural da cura, eu vejo assim eles entrelaçados, andando de uma forma muito junta. Não sei se você já teve experiência com isso, Esther? Já tive, sim. Inclusive, nosso time profético, nós temos nossa sala do sobrenatural os domingos, online, e nós tivemos uma experiência linda de uma mulher que estava ali participando, né, da sala, e durante a roda profética que estava acontecendo, uma das pessoas do nosso time teve um apontamento sobre questão de joelho também. E liberou tal a palavra, a mulher se identificou, falou, fez sentido para mim e tal. E depois eu recebi no meu particular o testemunho dessa mulher. Ela estava com uma cirurgia marcada. Ela mandou para mim os exames, né, do que tinha o problema do joelho dela e também mandou os exames pós a palavra que ela recebeu de cura na nossa sala. Ela foi completamente curada. Desmarcou a cirurgia, não precisou de mais nada.
Então, faz todo sentido, anda lado a lado, até mesmo para você profetizar, você que tem que estar muito bem com a sua alma resolvida, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, problema de paternidade, vai enxergar o outro com as lentes, né, da rejeição, da falta de paternidade. Então, com certeza, anda lado a lado. E uma das coisas também, no livro do Dan McCollin, que chama Ativação Profética, ele diz que o dom de palavra de conhecimento é um dom em comum. Tanto a pessoa que se move na cura, quanto a pessoa se move no profético. Ele costuma dizer que é um dom facilitador. Então, a pessoa que tem o dom de cura, certamente vai ter o dom de palavra de conhecimento e, da mesma forma, o dom profético. Então, anda lado a lado, é uma parceria que, com certeza, Deus ele realiza grandes coisas. Esther, talvez um pastor me assistindo aqui agora, tal, e falando assim, não, mas minha igreja tem o ministério da intercessão, é a mesma coisa. Já ouvi muito isso. E aí, o que você responde? Olha, são ministérios que andam também lado a lado. A intercessão é essencial na igreja, né, o pilar de sustentação, mas são ministérios que têm uma função um pouco diferente, ou completamente diferente, poderia dizer. O ministério da intercessão ele tem a função de cobertura espiritual, batalha espiritual, e o ministério profético tem a função de destravar destinos. Então, eu já ouvi... Repete isso daí, para o pessoal anotar. Eu quero... Como é que é? Você já passou. Então, pegou aí, pastor? Correu atrás? Pega a caneta, filho. Pega o celular, abre o bloquinho de nota. Abriu? Escreve aí. Fala devagar, Esther. O Ministério de Intercessão tem a função de cobertura espiritual, de batalha espiritual. E o Ministério Profético tem a função de destravar destinos, de edificar a igreja. Boa. Até algo que é simples dentro do mover profético, por exemplo, que nós entendemos, quando você vai profetizar sobre a vida de uma pessoa, você nunca pode impor as mãos sobre a vida dela, entendendo que nós temos o risco de ter entendido errado aquilo que Deus está dizendo. Então, quando você impõe as suas mãos, você está impondo a pessoa a pegar a sua palavra profética como uma verdade absoluta. Né? Agora, no mover da intercessão, é uma cobertura espiritual. Então, até nesses pequenos detalhes, nós entendemos a grande diferença que existe. No mundo espiritual, tem um peso muito grande quando você tenta impor no mover profético a unção intercessória. Olha que interessante, né? Você que está me ouvindo e com aquela dúvida, mas nem toda palavra que Deus dá, eu não sou obrigado. O pastor Vitor Hugo esteve com a gente. Pensa num homem de Deus que se moveu de uma forma tão linda. Não foi uma, não foram duas, foram várias as vezes entre nós, comigo, com as minhas filhas, e sempre quando ele estava orando com alguém, ou da minha equipe, eu estava do lado, como líder, como pastor, como autoridade. E então aconteceu comigo, aconteceu com as minhas filhas, quando ele foi orar por elas, e com alguns da minha equipe, ele recebia o apontamento, ele olhava para mim e falava assim, posso falar? Porque se eu, como pastor e autoridade, dissesse não, ele ficava quieto. Então, olha só como que você colocou agora da diferença, né? Porque o profético, ele não impõe. A intercessão impõe? Impõe, porque não é a pessoa, é os espíritos imundos que estão atuando. E sobre eles temos autoridade. Entenderam a diferença? Bacana isso, né? É forte. É coisa linda de Deus. Então, tanto um quanto o outro é essencial na igreja, né? Então, eu já ouvi muito, pastor, pelo menos uns 3 pastores. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar de outras igrejas, outras cidades, e ele falou, olha, esse negócio de profético é interessante, mas eu já tenho aqui o Ministério de Intercessão, então eu não vou precisar um outro ministério. Eu falei, pastor, o senhor está um pouco equivocado, deixa eu explicar aqui para o senhor a diferença. Depois, da conversa, ele fala, uau, entendi, faz sentido, vou correr atrás disso. Uma pergunta prática. Como Esther, Fabrício, Ana, mas é Esther aqui. Fabrício não, Giovanni. Giovanni. Como eu sei que o sonho que eu tive foi um sonho de Deus, profético, ou nada a ver? Olha, daquilo que eu entendo... Vou até das... afastar para comer.
das experiências que eu já tive de sonhos e das coisas também que eu já ouvi de outros pastores que são fontes seguras que nós acompanhamos. Geralmente o sonho profético ele tem algumas características muito assim pessoais. Você geralmente acorda do sonho, você se desperta do sonho e você lembra detalhes. Você vai lembrar na ponta da... Esse é um detalhe importante. Detalhes. Terminou o sonho, não é que você acorda de manhã, você acorda no sonho. E você vai lembrar de detalhes e, geralmente, o Espírito Santo já te traz a interpretação do sonho. Então, a pessoa que chega para mim, eu tive um sonho profético, mas eu não lembro direito. Eu falei, desculpa, mas pode ser que não seja um sonho profético. Então, eu já tive experiências, pastor, de a questão de que o Giovanni falou, de saber discernir o tempo também. Eu tive experiências com um sonho que eu tive com um casal que eu conheço, que é muito próximo a mim, e eu via no sonho algo muito negativo, né? Vou falar aqui, mas eu vou explicar depois o sentido do sonho. Mas literalmente, eu assistia eles sendo mortos. Era algo muito pesado. E naquele sonho, assim, era tão vivo, a impressão que eu tinha que eu estava assim, como uma espectadora de tudo. Eu via os detalhes, eu via o rosto da pessoa que estava ali, enfim, executava eles. Eu via todo o trâmite ali da cena, sabe? E eu acordei do sonho, num desespero. E eu chamei o Fabrício, acordei, ele falou assim, amor, o telefone vai tocar. Eu tinha tantas convicções de algo que tinha acontecido. E aí, quando eu estava assim, no primeiro momento desesperada, mas o Espírito Santo disse, calma, você não perguntou o que significa esse sonho. Ele me disse, isso não é literal, isso é espiritual. Essas pessoas estão morrendo espiritualmente e eu quero usar você para ajudá-los. Então, assim, o sonho ele é muito vivo, é algo assim detalhado, é algo que você vai despertar e aquilo vai vir com uma confirmação. O Espírito vai te dar as interpretações e também pode acontecer de você não precisar levar adiante, não passar para a pessoa, apenas interceder. Nesse caso, até hoje a pessoa não sabe desse sonho. Eu só intercedi para a glória de Deus, estão bem hoje espiritualmente, são líderes, enfim. Então, o sonho ele é muito vivo. Agora, um sonho. Eu sonhei com a minha mãe, que não sei o quê, porque, na verdade, durante o dia a gente teve um problema. Então, assim, não é um sonho profético. É algo que está na sua cabeça, é algo que está, né? Então, você está preocupado. E tem tantas outras questões que podem te levar a ter sonhos, né? Que a gente pode até... A gente já gravou um podcast sobre isso, né, pastor? Já. É um conteúdo muito bom, né? Para a gente sempre poder relembrar, é claro, mas... ali está bem completinho que nós conversamos, mas nem tudo que você sonha vem da parte de Deus, não são sonhos proféticos. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu sonhei, então tem que fazer assim, vai acontecer assim, não. Tem que saber discernir. Uma das coisas que eu faço quando eu tenho um sonho, alguma coisa assim, eu me lembro de poucos sonhos onde eu tive assim, certeza, falei, Deus falando comigo. Tem gente que se move muito. O Chris Vallotton, por exemplo, Deus fala muito com ele em sonho. Uma delas foi quando adquirimos o terreno. Acho que fazia uns 2 anos e meio que nós estávamos no Bela Vista e precisávamos de um outro lugar para adquirir. Não tinha dinheiro. E eu falei, Senhor, vai dar o contrato, a gente vai ter que sair, eu vou levar esse povo para onde? Eu abri um jejum de 40 dias. Falei, Senhor, fala comigo. Eu tenho anotado, aquele jejum específico eu fiz um diário, e eu me lembro que lá por volta do 20º dia eu tive um sonho, e foi assim, a hora que o sonho acabou, eu acordei, mas na hora estatelou o olho assim, estatalou, né? E aí eu falei assim, eu sabia, mas pensa num sonho esquisito, não tem mais nada a ver, psicodélico, um negócio assim, eu falei, gente, mas eu sabia que era de Deus. E eu sei. Eu falei, eu sei, porque eu sei, porque eu sei. E o que significa? Não sei, mas eu sei que é de Deus. Aí eu me lembro que eu ainda falei assim, Espírito Santo, eu vou dormir de novo, você me revela. Porque eu sei que esse sonho não é qualquer sonho. Eu botei a cabeça no travesseiro, porque eu sentei, foi tão forte que eu sentei, fiquei assim, ó. Eu botei a cabeça no travesseiro e falei assim, não precisa dormir não. A revelação é essa. Um dia depois do sonho, apareceu um corretor mostrando uma área que é a que nós temos hoje, que é a nossa área. Agora, muita água passou para poder explicar como ocorreu, mas é interessante.
E já aconteceu de eu acordar com um sonho e não me lembrar dos detalhes do sonho. E aí o que eu fiz? Falei, Senhor, eu acordei. Não sei se esse sonho é do Senhor ou não. Se for, o Senhor me dá os detalhes depois e me traga confirmação. E vida que segue. Porque quando é algo da parte de Deus e você discerne que é da parte de Deus, lembre-se de que não é o peso. O que faz você depois pensar, refletir, aquilo está dentro de você, não é o medo. Se o que faz você ficar pensando nisso o dia inteiro é medo, porque se for de Deus eu não entregar. Então não é de Deus, porque não há peso. Correto? Então, eu entrego. Se for da parte do Senhor, aquilo volta. De uma forma natural, gostosa. Aí eu intercedo, aí eu vou interagindo com o que o Espírito mostra. Mas é um desafio. Não é uma área que eu, assim, tenho muitas experiências. Tem gente que se move bastante aí. Você sonha? Você tem sonho profético? Então, eu ia falar Você aqui sonhou com a Bia para casar? Não. Se eu dependesse disso, eu estava lascado, porque meu sono é tão pesado que eu estava pensando aqui a questão do sonho profético, e não só o sonho, mas a palavra também. Tem duas coisas que precisam andar assim no coração do profeta. Um é quebrar a ansiedade, e o outro é andar em comunidade. A comunidade profética é muito importante. Então, por exemplo, eu não tenho muitos sonhos assim proféticos, muito difícil. Já aconteceu algumas experiências, mas é bem raro. E eu me movo no profético, eu amo mover profético, mas também não é minha área principal assim, de atuação. Mas só que eu ando num ambiente de pessoas proféticas. Então, algumas vezes que me aconteceu de acordar, de repente, sentir o sonho e não conseguir discernir, eu fui para quê? Eu fui para o Meira, que é um cara que eu sei que move muito na questão de sonhos proféticos. Então, ele direto recebe. Cara, um sonho assim. Pá, e aí? Às vezes alguém me procura, fala, cara, eu vou orar com você, talvez eu não vou ter o discernimento, mas eu vou falar para você procurar uma pessoa que é do nosso time profético, do nosso time da nossa equipe, e que se move muito nisso. Então, a primeira questão é essa aí, da comunidade, de você ter pessoas por perto que vão te ajudar também a discernir se aquilo lá vem de Deus ou não. E a segunda é de quebrar a ansiedade, tanto para o sonho quanto para a palavra. Porque a gente é muito tendencioso, né? A gente falou muito do profeta, mas vamos falar aqui também de quem recebe tanto o sonho quanto a profecia. Não dá para a gente se apegar, entendendo dessa forma o mover profético, numa profecia ou num sonho, como palavra de Deus para a nossa vida 100%, porque a única palavra que é 100% é a Bíblia. Boa. Então, assim, tudo que eu recebo, que nem eu fui, o pastor Vitor Hugo, foi incrível o que aconteceu quinta-feira. Mas a gente estava assim esperando, né? A gente estava na sala esperando. A primeira coisa que eu fiz, estava do lado da Bia e a gente era o próximo. Eu já peguei o gravador, já botei aqui, falei assim, a gente vai com o gravador e eu tô com a palavra aqui. E a gente saiu, e a hora que a gente sai impactado com as palavras, eu falei assim, tá aqui, tá no meu bloco de notas. Eu não vou viver por aquela palavra. Exato. Agora aquilo lá tá sob oração, né? A gente brinca, tá na prateleira. A hora que começar a acontecer, eu vou falar, isso aqui era de Deus. Se alguma coisa não acontecer, isso aqui não era. E aí eu vou selecionando. Então, é a mesma coisa com o sonho. Às vezes o pessoal é muito ansioso. Tive o sonho, recebi a palavra, eu já quero viver, eu já quero fazer, eu já quero falar para todo mundo. Não. Calma. Coloca no bloco de notas. Procura alguém do time, na comunidade, alguém de confiança. Compartilha só com ele. Senti isso. Ora aí comigo. E vai nesse ambiente discernindo. Se, às vezes não é bom colocar o pé no freio um pouquinho, tirar o pé do acelerador, outra hora não. Outra hora Deus está falando que é para acelerar, então vamos acelerar. Então, tirar essa ansiedade e andar com pessoas que vão te ajudar é fundamental também, tanto para o sonho quanto para a palavra. Né? Eu lembrei de uma situação, pastor, não sei nem se o senhor vai lembrar. Eu, no auge da minha imaturidade profética, teve uma época, muitos anos atrás, que eu tive 7 sonhos com a igreja. O senhor lembra disso? Eu estava tão assim, ansiosa, eram sonhos assim, estranhos, assim, eu cheguei, vi alguém, pastor, tive 7 sonhos, que foi assim, foi assim, foi assim. Mas por conta da ansiedade, não era nada, era, né, enfim. Lembro, agora mas essa questão de você ter também pessoas confiáveis para te ajudar a discernir, para te ajudar a entender o que está acontecendo. Isso também é muito importante. É interessante, você falou, né? Porque não importa quanto tempo de igreja
de conversão você tenha, se você não amadurece o dom, é complicado. Tem gente madura que já veio trazer palavra. Se você... Lembra do Davi? Falei do Davi. A palavra do Natan foi uma palavra dura ou uma palavra mole? Dura. Causou o quê? Quebrantamento. Agora, não importa se o teor é duro ou não, sempre vai promover quebrantamento. Agora, um profeta que vem, libera uma palavra, você fica, meu irmão, pesado, uma palavra de acusação. Como é que pode ser da parte de Deus se a Bíblia fala que o acusador é o diabo? Não, porque Deus me falou, tu está em pecado, não sei o quê. Eu falo, cara, repito, a experiência do Saul, não estava em pecado? E Deus se move para trazer quebrantamento, porque é filho. Então, a forma como Deus se move não é infringindo medo, mas é atraindo para o coração. Então, já houve momentos, antes de termos toda essa estruturação de equipe profética, onde de formas soltas, pontas soltas, pessoas que tinham o dom se moviam e geravam um ambiente de medo na igreja. E vinha trazer para mim, porque, pastor, vamos vigiar, porque estou orando que o diabo se levantou. Eu falei, filho, você vai falar para mim que teve revelação que o diabo se levantou? O dia que você tiver uma revelação que ele não se levantou, aí você me avisa, porque aí é diferente. Né? Então, sabe aquela mania de querer? E aí a pessoa, sabe, vai falar, fala, não é possível, sabe? Porque Deus mostrou que tem alguém que vai te trair. Poxa, me ajudou pra caramba, viu? Que nem uma vez falaram que gera... Imagine, se eu chegar para você e falar, tem alguém, então você está me mostrando, tem alguém que vai te trair. O que vai gerar em você? Desconfiança. Desconfiança, poxa. Tu vai desconfiar até da sombra. Como é que pode ser de Deus uma praga dessa? A desgraça. Pelo amor de Deus. Fica quieto, cala a boca. Vai orar pela pessoa, vai jejuar, vai se converter. Tem uma bronca de umas palavras tortas assim, rapaz. Uma vez você ia fazer uma viagem, uma pessoa falou que o avião ia cair, né, pastor? Então, você acha? Eu tô lembrei ontem, conversando, o Alfeu, eu vou falar, porque ele postou no Instagram dele. Ele botou uma foto dele com 195 quilos. Quem viu essa foto? Pastor Alfeu. E aí mostrou a de hoje, está com acho que 130, está muito ainda, mas vai baixar mais. Aí eu me lembro, quando ele estava com os quase 200 dele, e ele não era ainda da equipe, não era dessa igreja, mas ele me considerava bastante. Falou, pastor, estou pensando em fazer barra. Faz mesmo. Ou você faz, porque já estou. Você olhar direito, você já começa a ver as penas dos anjos perto do você para te levar desse jeito aí. Não, então vou fazer. Porque Deus me abençoou, abriu a porta e tal. Já estava com a cirurgia marcada. Aí, meu irmão, não sei se era naquela semana, ele me liga ou ele me mandou um áudio. Ele falou assim, pastor, eu falei, o que foi? Não, lá na igreja, meu irmão tem uma revelação que me viu em cima da mesa, esticado. Eu acho que eu não vou fazer mais. Tu vai fazer! Você não falou para mim que Deus que abriu a porta para você fazer a cirurgia? Foi. Falei, então pronto, como é que agora Deus abre a porta para fazer uma cirurgia para te abençoar e te salvar e agora você vai ficar morto? É a mesa da cirurgia, que você está anestesiado, não tem nada... Então vou fazer, pastor. Meu irmão, eu falei numa ousadia, e depois falei, meu Deus, esse cara morre agora. Né? Então, mas graças a Deus, ele está bem, está vivo, né? Tá na academia hoje, pensa num grandão que está top demais. Então, gente, é complicado, né? O avião vai cair. Eu falo assim, então tá bom. Assim, se for para aquele, fala comigo, porque se é mulher de Deus, eu sou homem de Deus também. E a conexão é a mesma. Deus pode usar a tua vida para falar comigo, isso é muito legal, mas é algo muito específico. Não viaja não que o avião vai cair. Então, isso aí é o tipo de coisa. Porque quem me mandou ir para aquele lugar fazer a obra foi ele. Então, se ele me mandou ir, ele não vai usar você para eu ficar. Ele vai falar comigo. Então, gente, tem gente que está perdendo oportunidade, está perdendo a bênção, porque está ouvindo profeta errado. Que não é profeta coisa nenhuma. Não vou falar nem que é da pá do cão. Tá ouvindo assim mesmo. Exato. Ou pode ser do cão também. É aquilo que o Giovanni falou, né? Nós não somos guiados por palavras proféticas, mas pela palavra de Deus. Isso. Primeiro o livro tem que passar e você condiz com a palavra de Deus aquilo que você está recebendo.
Então, acho que ainda muita questão da maturidade profética. Né? Por isso a importância do ministério, da equipe, dessa semana de vocês aqui, ouvindo pessoas como... O naipe do pessoal que está dando palestra para vocês essa semana. Profeta de nações. Gente, não é que eu ouvi falar. Não. Eu vi. Cris Volta é cara que ora com presidentes. Semana retrasada em Brasília, passada, o Bolsonaro estava lá no evento, uma salinha. Quem está lá orando com o cara? Quem que orou pelo Bolsonaro quando ainda deputado se aventurando a candidato a presidente? Cris Volta. Te falo até a palavra que ele liberou para ele. Falou assim, olha, Deus vai te dar. Deus vai te colocar lá. Quando ninguém acreditava nele. Deus vai te colocar lá como presidente. Mas você... Não sei se eu posso... Eu vou falar. Ele falou assim, você não tem capacidade para fazer sozinho. Você precisa de gente para te ajudar. Então, o que ele falou na vida do hoje presidente Jair Bolsonaro se cumpriu no detalhe da vírgula. Por isso que ele coloca o pessoal que manja para fazer. Tarcísio, manjado. Falar o que do Paulo Guedes? Manja do que faz. Então, das coisas... Oi? A Damares... Então, olha os ministros que fizeram tantas coisas, né? Até o Pontes, né? O astronauta, na área de tecnologia. Olha aí o grafeno, meu irmão. A que patamar está sendo levado? A bateria de grafeno que já está em teste aqui no Brasil é a única no mundo. Sabia disso? Né? Isso o Elon Musk não veio trazer internet para a Amazônia. Você é doido? Ele veio, meu irmão, o camarada vende carro a bateria. A nossa bateria é a única que dá uma carga rápida em meia hora. Porque se você pegar o celular e der uma carga rápida, ele explode, ele esquenta, não pode. Mas o grafeno pode, é um mineral que você pode fazer. Você para no posto, vai tomar um café, a hora que você volta, abasteceu por completo, em meia hora, tem mais 400 km de autonomia. Grafeno. 98% da reserva no mundo de grafeno é no Brasil. Né? Então, olha quanta gente do lado do presidente fazendo as coisas que... por conta de uma palavra, de um profeta que se dirige à autoridade de nações, libera o cara, escuta, o cara não é crente, o cara é cristão, mas não é um crente. Estamos juntos até aqui? Sim. A mulher dele e cheia do Espírito Santo. Agora, mas ele ouviu um profeta e botou em prática, está colhendo. Agora, o que liberou para essa vez, eu não sei. Essa foi lá de 2018, né? Mas que eu vi o homem orando, pessoas do governo, profetas de nações. É essa turma que vocês estão ouvindo aqui. Benção, não é? Aí aprende, né, gente? Né? Porque leão anda com leão. Já spoiler de hoje à noite, já. Eita. Muito bem, acho que a gente já falou bastante, né, gente? Tá bom, não tá? Tá bom. Deixa para o próximo. Vamos deixar para o próximo? Então tá bom. Maravilha. Quer deixar uma palavra aí? Não? Vou me arriscar. Eu estava aqui, eu tive um apontamento. Olha só como o negócio é louco, porque isso aqui não é ao vivo. Quem está assistindo a gente agora está ouvindo uma gravação. Mas eu tive o apontamento que alguém aqui, de vocês, teve um apontamento de alguém que vai assistir. Então, se você teve, eu quero te dar a oportunidade de correr aqui e liberar essa palavra. Eu tenho a impressão de que até um nome você está na cabeça. Agora, o que, não sei. Mas essa pessoa... E é algo, de repente, essa pessoa só que vai receber, ouvir. Ninguém? Ninguém teve? Ou você está com vergonha? Não, né? Porque o pessoal está no mover aqui, não está com vergonha, não. Então, acho que foi só para dar a experiência de que pastor também erra, né? Então, fechou? Então, ninguém tem? Para alguém que está assistindo, uma palavra específica para alguém que está assistindo.
Então, eu vou fazer o seguinte. Se... O que você fez assim, Mari? Hã? Tem ou não? Você tem, filha? Ué, Aí, o risco aí, ó. Enquanto ela vem, deixa eu falar assim, pode ser, porque a hora que me veio de falar para vocês, ficarem atentos se tiverem, depois eu dar uma oportunidade para falar. E depois eu mandei dessa, como se já tivesse. Então, pelo menos ela tem o apontamento. Mas até a hora de terminar, se de agora vier, tá valendo também, você fala aí. Manda lá, filha. Fala pertinho do microfone. A impressão que eu tive é para uma mulher que está com dor aqui um pouco abaixo do ombro, aqui em cima nas costas, lado esquerdo. Eu arrisco o nome Sandra. Eu tinha um apontamento que era alguma coisa para uma mulher também. Agora não sabia se era de dor ou qualquer outra coisa. Show, Felipe. Ô, Meira, vem. Enquanto ele vem, posso liberar uma aqui? Eu tive a impressão de uma mulher que se chama Gisele. Você já tem a convicção do Espírito que você tem o dom profético, mas esse dom está adormecido. É tempo de você reativar. O Espírito Santo tem algo lindo a realizar através da sua vida. Boa, Gisele. Tive a impressão com um homem, se chama Renato, e enquanto você está assistindo esse podcast, algumas horas você vai ter que assinar um contrato, e o sentimento que eu tenho de falar para você não assinar esse contrato. Uau! O Renato, o Gisele e Sandra, manda um recado para nós aí, né? Corre lá na página do Profético, do Instagram. Profético.ac. Profético.ac, é o Instagram. A Esther que administra lá, se essa chegou, manda para a gente um feedback, tá bom? Se é você, Renato, é muito específico, né? Já pensou, o Renato assistindo? Meu Deus. Você é doido, irmão. Aí o cara... Lembrando, pastor, uma coisa importante. Falou, Ronaldo? Joga. Não, ele tá voltando, 10 segundos para trás. Renato. Rapaz. Pastor, uma coisa importante. Porque às vezes a gente libera algumas palavras e lembrando que a gente pode entender em algum momento algo errado, não é? Então, mesmo que não fizer sentido de forma total e seja algo parcial, ainda assim, manda o seu testemunho, manda o seu feedback. Nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos profetizar sobre a sua vida. Show. Demais. Amém, gente? Então, ó... Foi? Então, você que está em casa... Faz o seguinte, compartilha esse Enso Orquestra com alguém, manda lá no grupo da família, dos amigos, e ativa o sininho, a notificação. Toda semana tem conteúdo novo. Antes eu fazia bem corrido, né? Aí eu tomei uma bronca do David Leonardo. Ele está fazendo o podcast. Eu falei, não, esse aqui vai rápido. Eu falei, o que fazer rápido? Faz direito, pastor. Aí ele que fez a propaganda. Assina, faz, compartilha, assina o canal. Então, bênção demais. Tá joia? Um beijo no coração. Fique na bênção. Até a próxima.